Senhores, cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, 80 anos de inauguração, aproximadamente 40 mil habitantes, situada na Serra do Rola Moça, setor turístico em pleno crescimento. Principal atividade econômica de extração de ferro. E por se tratar de uma cidade pequena, os habitantes, é claro, se conhecem, muitos são parentes, outros são amigos, conhecidos. As pessoas têm um relacionamento mais íntimo. E no dia 25/2/2019, abruptamente, uma tragédia de um rio de lama atacou esse lugarejo e causou morte dos parentes, dos amigos, dos conhecidos, deixou sequela nos sobreviventes, adultos e crianças psicologicamente abalados, decadência econômica e perdas materiais irreparáveis, talvez, mudança na rotina de uma cidade interiorana. Os pontos turísticos, rios e natureza foram totalmente devastados. Eu pergunto aos senhores, nesse contexto, os senhores confirmam que a decisão liminar da ação civil pública, proferida pela juíza titular da segunda vara do trabalho, Betim, foi salutar, uma vez que responsabilizou a Vale e determinou os pagamentos de pensionamento mensal aos dependentes e empregados próprios e terceirizados falecidos na tragédia de Brumadinho? Bom, a atuação da juíza não foi de suma negligência, pelo fato de que a Vale possui responsabilidade, sim, pela tragédia. Entretanto, a juíza pode ter sido levada pelo clamor público, pelo fato de que o nosso Estado, o Brasil, funciona como um jogo de tabuleiro. Sim, um jogo de tabuleiro, em que o Estado emana as regras do jogo e joga os dados de acordo com sua vontade, em que os peões desse jogo, a sociedade em geral, a população que trabalha de dia a dia para manter a família, é voltada de acordo com a doutrina feita pelo Estado, em que o clamor público visa, em cima dessas pessoas, unicamente a culpa da Vale, como se toda a culpa fosse voltada para a empresa. Porém, 73% das barragens não foram fiscalizadas somente em 2017, 2 anos após a tragédia de Mariana. Portanto, os senhores acham que somente a Vale realizar a indenização é justa? É justa, sim, o que a juíza relatou. Só que também é justo que o Estado, como um dos principais responsáveis pela tragédia, também realize suas funções, realize ali o pagamento de pensão também para os dependentes. Porque essa tragédia não foi fácil. As pessoas se destruíram, as famílias acabaram. Portanto, não é fácil e não é simples que somente uma empresa seja responsabilizada, como ocorreu em Mariana, em que praticamente toda a culpa se voltou para a empresa e o Estado saiu impune. E alguns anos depois, outra barragem se rompeu, porque a sociedade não percebe todas as vertentes do problema. Devemos acabar com um dos principais responsáveis, não só com a empresa, que também é culpada, e sim com um dos principais responsáveis, como a ANM, é a empresa nacional responsável pela fiscalização, que realize tal fiscalização direito, que relate tudo o que aconteceu e que acabe com a barragem que está negligente, para que a população consiga sobreviver diante as tragédias e que consiga, dessa forma, manter o bem comum. Muito obrigada. Eu vejo que a doutora desvirtuou ao
caminhar para as responsabilidades e não para o foco, que é o pagamento da pensão. Eu gostaria de saber se a senhora acha salutar o que a juíza fez. Pois bem, a juíza, ela não simplesmente ouviu o clamor popular, que já é um indício muito forte, porque não é simplesmente um clamor municipal, é um clamor mundial, em prol de um acidente de uma empresa que realmente está extraindo muito dinheiro, está ganhando muito. E não só ela, o município cresceu com ela. Se não existisse a Vale ali, certamente aqueles moradores, aquela cidade talvez não seria lembrada mundialmente pela tragédia. Mas é claro que nós somos a favor da liminar, até porque ela é baseada não no clamor, ela é baseada na lei. E diz assim, o artigo, eu estou aqui com a liminar, e ela baseou a sua decisão nos termos do artigo 12 da Lei 7.347 de 85. Então, por lei, e não por clamor, ou por simplesmente influência de A ou B. E com base na lei, o Ministério Público do Trabalho, que é o responsável por entrar com esse pedido, ele entrou também com base na lei, no artigo 19 da Lei 8.213 de 1981, que prevê que a ação de reparação é de responsabilidade da Justiça do Trabalho. E ali nós vimos que muitos trabalhadores foram consumidos pela lama. Imagine você estar almoçando e de repente você está sendo enforcado por um monte de lama sem poder se defender. Bem como todos os outros que estavam no curso daquela lama, que foram dizimados, não é, por aquela lama, e em virtude de uma indústria ou de uma empresa que é particular. E por ser particular, ela também tem leis próprias. E para ser julgada, ela tem que seguir essas leis. Então, a gente bate na tecla que ela deve pagar, sim, as pensões vitalícias para os dependentes legais. Muito bem. Podemos ver grande falta de conhecimento da tese, pelo fato de que quem cria as leis é o Estado, quem emana o poder é o Estado, e o mesmo não quer ser responsabilizado pela culpa, por sua omissão em fiscalizar as barragens, que está claro que houve. Até quando vamos embasar nossos raciocínios? Na empresa, jogar a culpa na outra empresa, fazendo com que o Estado, principal responsável, continue negligente, fazendo com que posteriormente novas barragens de modo a montante possam vir se romper. Portanto, eu faço a pergunta: é justo que somente a Vale realize o pagamento de pensões vitalícias para os afetados e que o Estado saia impune, como ocorreu em Mariana? Senhores, o Estado ele deve concorrer com a empresa para que os pagamentos de pensões sejam realizados. Ele deve promover toda a infraestrutura, como já está fazendo, e eu informo a senhora que desde abril os pagamentos de pensionamento já estão sendo realizados, conforme a liminar e conforme a pressão do Ministério Público. Houve um acordo e foi homologado esse acordo, já estão sendo providenciados desde abril depósitos de verba rescisórias dos empregados falecidos, as despesas com funerais, despesas conectas, liberação de seguro de vida, listas de dados dos empregados terceirizados, avulsos,
a apresentação do programa de gerenciamento de risco, a garantia do emprego, salário, das parcelas legais e conveniadas, a proibição de transferência ou relações dos empregados próprios e terceirizados. Também está sendo já fornecido o atendimento médico psicológico. Já está sendo. Fornecimento do CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, que sem ele não seria possível fazer as mortes presumidas, auxílio creche, auxílio educação, entre outras, que foi uma juíza do trabalho que deu. Então, quando a senhora fala que a senhora está contestando a lei e a decisão da juíza, eu vejo a senhora acima da lei. E ninguém está acima da lei, não é? E com base na lei é que ela deu essas limites e elas já foram postas e já estão em andamento. Assim que o processo for concluído, então poderá cessar alguns questionamentos e outros vão continuar. Mas já continua. Muito obrigado, senhores. Muito bem. Senhores, será que eu estou acima da lei? Ou será que eu clamo pela verdadeira justiça e que o Estado, um dos responsáveis pelo rompimento da barragem, seja responsabilizado? Em momento algum eu estou acima da lei. Muito pelo contrário. Eu peço que a lei seja realizada de forma que o Estado seja punido e responsabilizado, para que outras barragens não venham se romper depois. Porque é muito fácil falar de uma ação realizada pela juíza e que a ação, ela relata que a Vale deverá pagar. E qual foi mesmo a pergunta que eu fiz? Eu perguntei se é justo que somente a Vale pague as pensões e que o Estado saia impune, como ocorreu em Mariana, o que não foi respondido pelo meu colega. Portanto, senhores, não é justo que o Estado saia impune, e sim que o mesmo deva exercer suas obrigações previstas em lei, o que não foi realizado. O Estado tem a obrigação prevista em lei. Será que o mesmo está acima da lei? Será que ele pode, por ser o Estado, passar acima do que deve ser emitido para todos os cidadãos brasileiros? Então, senhores, eu peço justiça sim, mas a verdadeira justiça, e que novamente o Estado não saia ileso. A Vale deverá pagar pensão sim, justa, mas uma pensão temporária, relativa e proporcional ao dano. A pensão será paga até quando for necessário, quando for comprovado pelas suas dependências. Entretanto, o Estado não pode sair ileso e deverá pagar a pensão sim. Pode ser proporcional, relativa, mas deverá pagar a pensão, que seja vitalícia, mas que não saia ileso. Eu peço que os senhores entendam que o Estado, o responsável pela fiscalização, se omitiu, foi extremamente omisso, não realizou sua obrigação prevista em lei, e que eu mesmo seja responsável. Obrigada. Doutora, eu posso falar? Faz um...